A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Wilson, um dos líderes do grupo Rede da Salvação. E eu estou aqui numa sequência de vídeos, contando para vocês em resumo tudo aquilo que aconteceu durante 20 anos, 25 anos, desde quando surgiu o grupo Rede da Salvação, a minha conversão, testemunho. Então eu vim numa sequência aí, o primeiro vídeo, uma introdução de tudo aquilo que eu ia falar, tem alguma coisa a mais. A minha conversão, como ela se sucedeu, o vídeo está aí, e um pequeno testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida, um pequeno testemunho. E agora eu vou contar para vocês o meu chamado, Mas antes disso, eu quero estar lendo Isaías não, meus irmãos. Vamos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz bem assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Assim disse eu a Jeová: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não diga que tu és uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu chamado, como eu disse no vídeo anterior, ele foi um chamado, aliás, a minha conversão, ela foi um encontro de Jeová extraordinário, Extraordinário, foi um encontro extraordinário, a minha conversão. E o meu testemunho de vida também, ele foi forte, muito forte. E o meu chamado, Eu, desde quando eu me converti, e Deus mudou primeiro por dentro, a minha intenção sempre foi de estar ali na igreja adorando e exaltando o nome santo do Senhor. E um dia o pastor, uma consagração de cooperadores, ele me separou como cooperador. E eu fiquei meio assim, assustado com isso daí. E logo depois, ano seguinte, ele me consagrou, me ungiu como obreiro da casa do Senhor. E quando ele me chamou como obreiro da casa do Senhor, ele derramou azeite sobre a minha cabeça, eu nesse mesmo dia, eu recebi a unção dos céus como evangelista. E muita gente me via de uma forma diferente, diferenciada, pela forma como Deus começou a me usar. Isso na palavra, em profecia, em revelação. Deus começou a me usar de uma forma, de uma maneira especial. E eu normalmente me encontrava incomodado de ficar sentado nas cadeiras na igreja. Eu sempre levantava, ia para algum canto, perto do púlpito, perto dos banheiros, ficava na porta, E muita gente ficava olhando aquilo ali, mas já era aquilo que Deus estava colocando, preste a realizar na minha vida. E esse chamado foi especial, Eu nunca imaginei que Deus iria derramar a tua unção e avivar a minha vida de tudo aquilo que eu passei antes da minha conversão, depois da minha conversão, que Deus começou a fazer na minha vida, a mudar a história da minha vida completamente. E logo depois, separado como cooperador e obreiro da casa do Senhor. E não é fácil, irmãos,
para quem é separado para estar à frente de qualquer coisa na casa do Senhor. Qualquer coisa. Não é fácil. E eu senti essa responsabilidade. Eu vi que tinha que ler muito a Bíblia. Então, até então, não lia tanto. Mas quando eu fui separado, comecei a ler muito a Bíblia. Inclusive aqui na minha casa, aqui, eu tenho uma mini biblioteca, né? Então, eu tenho muitos livros aqui. E quando eu começo a pegar a palavra de Deus e ler, eu me entreto, quando vai ver já passou 2, 3, 4, 5 horas, né? Aqui nesse pedacinho, como eu estou hoje. Eu comecei mais ou menos 8 horas da noite a meditar, a gravar vídeos, e isso vai indo. Eu vou embora, porque é tão bom estar na presença do Senhor. Então o chamado, ele é algo sério. E o Senhor é que capacita o homem. Eu nunca me senti capaz de nada, mas pouco a pouco o Senhor começou a me capacitar. Deus me usava muito em revelação, né? Profecias. Deus me usava muito e eu sabia quando era Deus. Eu muitas vezes saía aqui da minha casa até a igreja, que se encontrava a 2 quilômetros praticamente da minha casa. Eu ia na caminhada, eu ia conversando com Deus. E muitas vezes alguma mensagem, alguma revelação, e chegava lá, me dava uma oportunidade, eu passava para a igreja aquilo que Deus me passou. De conversar com Deus, muitas vezes eu pegava o ônibus aqui para chegar até o Parque Dom Pedro, estava 1h30, 2 horas às vezes de viagem, eu encostava a minha cabeça ali e ia conversando com Deus constantemente. Eu já ouviu, fala assim, você tem que orar 24 horas por dia, de joelho, em pé. É difícil você estar orando, mas eu estava ligado com o Senhor a todo momento, a todo instante. Eu ia dormir, eu dormia falando com o Senhor. Eu saía andando, conversando com o Senhor. Eu estava trabalhando, eu estava conversando com o Senhor. Era constantemente conversando com o Senhor sobre alguma coisa. Eu tinha uma intimidade muito grande com Deus. E sentia responsabilidade daqui, da palavra de Deus, de ler. Não sou um grande pregador, mas como eu amo ouvir a mensagem e como eu amo ler a palavra de Deus. Meditar e estudar. Eu amo a palavra de Deus. Isso sem sombra de dúvida. E um dia andando na igreja por um canto, pelo outro, e vou contar no próximo vídeo, como surgiu o grupo Rede da Salvação. Até aqui então foi o meu chamado. Aquilo que Deus fez na minha vida e começou a fazer na minha vida. O meu testemunho de vida, curtinho, o meu testemunho de vida. E aqui foi o meu chamado, como Deus me chamou, me separou como cooperador, depois como obreiro. E olha só, irmãos, eu não fui ungido ao diácono. Não fui ungido a diácono. Fui reconhecido pelo meu pastor, já como evangelista, direto. Eu pulei, e isso foi uma revelação com a minha irmã. Você vai pular etapas. Vai ter uma dessas consagrações que você não vai ser ungido a tal, você vai pular etapas. E sair, né, de como obreiro já para evangelista. E antes que isso acontecesse, alguém, né, da igreja, conforme eu comecei a mexer, me envolver com certas coisas, chegou em mim e falou bem assim, você está fazendo isso, porque você quer ser ungido a evangelista. Aí eu olhei para essas duas pessoas que me falaram isso, eu olhei para elas e falei bem assim, é o seguinte, se o meu pastor me reconhecer como evangelista, ele só está fazendo aquilo que Deus já me ungiu. Deus já me ungiu como evangelista, quando eu levantei as minhas mãos e reconheci Ele como o único e verdadeiro Salvador da minha vida, ali Ele já me ungiu
como evangelista, ele só vai reconhecer diante dos homens, diante da igreja, aquilo que Deus me deu. Se ele não fizer isso, eu sou um evangelista. Se ele não me reconhecer como evangelista, eu sou evangelista. Por que falaram isso, irmãos? Porque eu comecei a fazer a obra evangelística e convidar a igreja para fazer a obra evangelística. Eu fico triste, muitas vezes, apesar que o Senhor vem despertando aí muita gente se levantando para fazer a obra do Senhor, e eu fico triste quando a igreja ela só está dentro das quatro paredes, né? Eu congreguei na Assembleia de Deus, não vou falar o restante do ministério que pode dar problema, com o pastor Adriano. Ele tinha mais ou menos de membro 700 pessoas, mais ou menos, a média de 50, 70 obreiros. E ele conversou comigo, ele falou assim: Wilson, você já viu como a minha igreja é avivada, tudo está envolvida com tudo, mas ela não sai. Tira a minha igreja de dentro da igreja, leva a igreja para fora da igreja. Só que aconteceu algumas coisas, ele foi mudado de ministério e ali barrou, mas eu já estava começando a fazer alguma coisa sobre isso. Então eu já tinha sido ungido. E eu fico triste com muitas igrejas, né, que elas não saem fazer a obra missionária. Por isso que o Senhor fala, orai ao Senhor, pois a seara, ela é grande e os ceifeiros são poucos. Se você olhar, tem muita gente querendo ir para a África, querendo ir não sei para onde, mas se nós olharmos para o nosso Brasil, tem lugares aqui no Brasil que você não pode falar de Jesus, porque o que predomina é outra religião, e você é impedido de falar de Jesus. Aqui na nossa nação, quantos lugares, quantas pessoas estão sofrendo, precisando de uma palavra, de um abraço. E essas pessoas não encontram este abraço, não encontram essa palavra. Como em Isaías, né? Vou ler agora Isaías capítulo 6, deixa eu achar aqui rapidinho. Isaías capítulo 6. 6, Isaías 6, estou aqui no 16, estou no 3, volto aqui no 6, 8, né? 6, versículo 8. Nossa, estou em Eclesiástica, oh meu Deus do céu, Eclesiastes, não. Isaías, vamos aqui, perdoe, irmãos, Isaías, é que pulou lá muito. Isaías 6:8, que diz bem assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sai fazer a obra de Deus. Você vai ver quantas coisas o Senhor vai fazer. É luta, é dificultoso, mas é o chamado da igreja. É o chamado nosso. É de todo cristão. Todo, não tem exceção. É todos. Desde lá do púlpito até lá na porta. Todos que se encontram dentro da igreja. Todos aqueles que levantaram a mão. É levar a palavra do Senhor. É falar do grande amor de Deus. Aonde você estiver. Então esse foi o meu chamado. E eu amo fazer esta obra. Obra evangelística. Obra missionária. A qual, como eu falei para vocês, sou um dos líderes do grupo Rede da Salvação. Tá ok? Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo será como surgiu o grupo Rede da Salvação.